Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, espero que todos possam estar bem e animados para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Dessa feita estudaremos o capítulo de número 2 e capítulo de número 3 do nosso livro, livro de História da Igreja. O capítulo de número 2, ele traz por título a Idade Contemporânea e o Grande Despertamento. Bom, ao falarmos então desse período, nós precisamos entender que no século XVIII a Igreja dos Estados Unidos ela perdeu muito da sua vitalidade. Se tornou uma igreja mais fria, uma igreja mais desinteressada. A segunda geração daqueles puritanos, elas já não eram mais uma geração tão animada quanto aquela primeira que veio para os Estados Unidos para colonizar os Estados Unidos. Essa segunda geração, a mensagem puritana já não os alcançava mais e muitos deixaram de frequentar o templo. Existe um desânimo nessa segunda geração. Carlos Klein afirma em seus estudos que a realidade do cristianismo americano começou a mudar através do advento da presença de Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards inflamou esse século XVIII através da sua mensagem. Então vamos compreender um pouco mais sobre o Jonathan Edwards e esse despertamento da igreja. Bom, Edwards, ele se destacou num período em que teve muitos pregadores, né? O século XVIII ele foi permeado por diversos acontecimentos históricos sociais importantes. E no que tange a pregação não foi diferente, foi um século de grandes nomes aí que nós vamos ver. Teve Jonathan Edwards, teve John Wesley, teve nomes importantes como George Whitefield, diversas pessoas que influenciaram realmente a história da igreja e chegou até nós, influenciando os nossos dias as suas mensagens. Edward era filho de um pastor congregacionista, ou seja, um pastor da igreja congregacional, e neto de um líder e pastor puritano. Ele graduou-se pela Universidade de Yale e em 1724 tornou-se pastor assistente e mais tarde sucessor de seu avô na igreja de Northampton, no estado de Massachusetts. Em 1734, enquanto ele pregava uma série de sermões sobre a justificação pela fé, sua igreja experimentou um grande avivamento como nunca tinha visto, né? Isso revolucionou a sua cidade e contagiou os pregadores, muitos pregadores da época. O avivamento ele chegou ao auge em 1740, naquilo que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento da igreja americana, do qual o pregador mais notável que passou por lá foi o pregador George Whitefield, ou como alguns dizem, e fica aqui livre para qualquer um decidir, George Whitefield. Bom, nesse cenário surgem então pregadores impactantes, revestidos do poder e da unção divina. Desses pregadores, o que mais tem destaque é Jonathan Edwards. Os sermões de Edwards eram revestidos de uma unção grandiosa de Deus, né? E por meio dele, pessoas eram estimuladas a se arrependerem dos seus pecados e abraçar uma fé genuína. Vários pregadores foram impactados e inspirados por Edward, vendo a vida dele ser um instrumento nas mãos de Deus. Em um dos seus célebres sermões, Edward ele prega com o tema Pregadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi pregado no dia 8 de julho de 1741 em Enfield, na região de Connecticut, nos Estados Unidos. Mas ele foi despedido da sua igreja em 1750. Mesmo após esse avivamento que lá ele causou, ele foi despedido por realizar sermões nos quais defendia o índio, que era muito atacado. Era uma época em que os Estados Unidos desejavam se expandir para o oeste, né, para a região do Mississippi, e muitos índios eram perseguidos e mortos, suas terras eram tomadas. Os índios foram empurrados para além do Mississippi, e também Jonathan Edwards pregava contra isso, e também porque ele proibia a ceia do Senhor para aqueles que não eram convertidos. A ceia não
segundo ele, não era para todo mundo, era apenas para aqueles que eram membros convertidos da igreja, como os moldes que temos hoje, ok? Jonathan Edwards parte, então, depois de ter sido demitido de sua igreja, para a aldeia de Stockbridge, onde ele se tornou, então, pastor dos colonos e missionário junto aos indígenas, evangelizando indígenas. Em 1751, ele foi convidado e mudou-se, então, para Nova Jersey, para presidir o colégio local que futuramente se tornaria a Universidade de Princeton. Poucos meses após ele ter se mudado para lá, quando ele foi se vacinar, recebeu uma vacina contaminada e acabou contraindo varíola, motivo pelo qual levou ele à morte. Com a morte de Jonathan Edwards, vem então um novo pregador surgindo, que é John Wesley. É importante os irmãos guardarem isso, até no resumo está em vermelho, que John Wesley é o principal nome do reavivamento evangélico do século XVIII e fundador do metodismo. O metodismo é um movimento de renovação da tradição anglicana. Falar em pregadores avivalistas e não falar em John Wesley é contar a história de forma incompleta, né? John Wesley era o 15º filho do pastor Samuel, que era o reitor de Appleworth, na Inglaterra, e da jovem Susanna Wesley. Ele nasceu no dia 17 de julho de 1703. Veja bem, vou só relembrar os irmãos, para que os irmãos não se percam aí. Ele é o 15º filho. Eram muitos filhos que esse casal tinha. Wesley ele recebeu a maior influência de sua mãe. Em um de seus escritos, ele diz que o curso teológico mais completo que ele fez foi com sua mãe, porque ele aprendeu mais com sua mãe do que em qualquer banco de universidade. Veja a importância de pregarmos o evangelho aos nossos filhos e ensinarmos no caminho que devem andar, ok? Bom, Susanna era uma mulher muito comprometida e exigente ao educar os seus filhos, principalmente nas questões espirituais, tá certo? Quando Wesley tinha apenas 5 anos de idade, aconteceu um fato. Óbvio que se aconteceu era um fato, né? Ocorreu algo na casa onde morava a família Wesley. Ela pegou fogo e a casa era de 2 compartimentos, o piso inferior e o piso superior. Wesley dormia no piso superior quando a casa estava pegando fogo, e quando ela já havia sido totalmente tomada pelo fogo, não havia mais esperança, um dos bombeiros conseguiu, por uma janelinha superior, retirar o pequeno Wesley de lá segundos. Importante, fique registrado isso, apenas alguns segundos antes da casa vir abaixo, tá certo? Por esse motivo, a sua mãe e muitos na cidade levaram a acreditar que na vida dele estava cumprindo o que está escrito em Zacarias 3:2, um tição tirado do fogo, né? E que Deus tinha reservado uma tarefa especial para esse menino, o que realmente veio acontecer. Já na sua juventude, Wesley se destaca, porque ele se tornou um líder de um grupo chamado Clube dos Santos, ou os metodistas, aqueles que pregavam por métodos, que estudavam a Bíblia de forma metodológica, por isso o nome metodista. E então eles passam a adorar a Deus e a adotarem métodos de estudos, uma forma metodológica de estudar a Bíblia. Eles sempre se reuniam para oração e estudo da Bíblia. Durante 40 anos, ele pregou a palavra de Deus na Escócia e na Irlanda, com grande sucesso, alcançando um número imenso de vidas. Esse mesmo sucesso não se repetiu nas colônias americanas. Ele já não teve tanto sucesso aqui e retornou novamente para a Inglaterra. Para John Wesley, o mundo era uma paróquia, ele não precisava de um templo para ele pregar. Onde ele tivesse, servia. Podia ser um beco, podia ser uma praça, podia ser uma quadra, onde fosse ele pregava. Tendo pessoas para ouvi-lo, ele estava pronto a pregar. O movimento wesleyano, então, passou a ser um marco na história no século XVIII,
que é contado nos livros. Esse marco é assim: os livros de história seculares contam sobre a Revolução Industrial, sobre a Revolução Francesa e sobre a revolução causada pelo movimento wesleyano dentro do protestantismo. São 3 assuntos que estão em pé de igualdade aí dentro dos livros de história. O metodismo, ele então foi esse movimento no qual constituiu uma renovação, né, anglicana. Wesley contribuiu para um pensamento teológico prático. O objetivo de John Wesley era atender e tratar as pessoas que fossem entregues a seus cuidados. Ele atribuiu toda a experiência cristã à graça e declarou que o único instrumento pelo qual se pode produzir a virtude da vida humana é a fé, e não as obras nem os esforços humanos. Se há uma virtude do homem, essa virtude é a fé. As demais coisas devem ser consequência dessa fé. Então, ele afirmava que a fé é simplesmente uma decisão livre, capacitada pela graça proveniente de não resistir, mas de confiar inteiramente em Cristo. Eu confio em Cristo, eu trabalho, eu faço, eu produzo porque eu creio em Deus, tenho fé em Deus. E não ao contrário, não era a obra que provava a minha fé, e sim a minha fé que provava a minha obra, ok? A Igreja Metodista, então, ela manteve um sistema episcopal no qual os bispos exercem autoridade sobre as igrejas locais. O metodismo ele exerceu uma influência profunda nas igrejas evangélicas norte-americanas ao redor do mundo. Esse é um resumão do capítulo de número 2 aí. Mas nós vamos emendar já o capítulo de número 3, porque eles estão conectados. Esse capítulo de número 3 trata sobre a igreja e as missões modernas. Com a Revolução Industrial e o imperialismo do século XVIII e XIX, eles marcam um movimento importante na história da igreja. Observe que o mercantilismo aqui para a América do Sul, no século XVI, ele deu lugar na Ásia e na África a um imperialismo que considerava as colônias fontes de matéria-prima e de mercados necessários para os colonizadores. Então, essa ideia de que colonizei um determinado país na Ásia, na África e na América, esse país ele servia como fonte para fornecer matéria-prima, apenas isso. Mas houve esse contato da colonização despertou as pessoas para analisarem qual era a situação religiosa dos povos colonizados, verem a miséria muitas vezes que as pessoas viviam espiritualmente falando, obviamente. Então eles chegaram à conclusão que era necessário criar uma forma de evangelizar essas pessoas. Então foi esse período do século XVIII e do século XIX que passou a ser considerado como o período das grandes missões. Na Inglaterra houve uma manifestação de forças de renovação da Igreja Anglicana, por exemplo, que produziu um movimento que fomentou a atividade missionária e uma reforma social da igreja muito grande. Esse despertamento para as missões se originou nesses movimentos anglicanos, pietistas e metodistas, ok? A conquista, então, desses impérios por nações protestantes levou os europeus, então, a observarem, a tomar conhecimento, a ficarem a par das reais necessidades espirituais dos outros povos. Assim, então, foi que surgiram e foram organizadas sociedades missionárias. Várias sociedades surgiram nessa época, como, por exemplo, a Sociedade Batista. Ela foi fundada em 1795, foi uma sociedade evangelística muito ativa. Teve também a Sociedade Missionária Escocesa e a Sociedade Missionária Glasgow, fundadas respectivamente em 1796 e 1997. 1797, faço uma correção aqui, 1797, ok? Tem um erro aí no nosso livro.
apenas para que fique registrado que não foi 1997, sim a Sociedade Escocesa em 1796 e a Sociedade Missionária de Glasgow em 1797, um ano depois, ok? Essas sociedades elas foram atuantes e ainda existem sociedades dessas como a Batista que ainda é atuante e existe nos dias atuais, ok? Nesse período surgiram grandes missionários aí proeminentes, missionários e missionárias. Vamos falar primeiro de William Carey. William Carey nasceu na Inglaterra, numa família anglicana. Ele foi um jovem muito promissor, que começou a trabalhar muito novo. Ainda jovem, ele teve contato com as mensagens de John Wesley e George Whitefield. Em 1779, para se ter uma noção, ele passou a frequentar a Igreja Batista e iniciou seus estudos em latim, grego, hebraico, italiano, francês e holandês. Era um poliglota, falava fluentemente 7 idiomas. O inglês, que era seu idioma nativo, mais latim, grego, hebraico, italiano, francês e holandês. 2 anos depois, ele, já formado, casou-se com Dorothy Placker, com quem teve 5 filhos. E no ano seguinte, em 1783, ele foi batizado e em 1787 foi consagrado a pastor. Em 1793, a Sociedade Missionária Batista enviou Carey para a missão na Índia. Carey aprendeu o Bengali, que é o idioma local, e que já seria o seu nono idioma, né? E publicou, 8º idioma, e lá ele publicou o Novo Testamento em Bengali. Carey evangelizou e ajudou a criar escolas e seminários teológicos na Índia. A obra de William Carey, ela, se fosse contar sozinha, daria um capítulo todo. É uma obra muito profunda, aconselho os irmãos a pesquisarem um pouco mais sobre o trabalho e a vida de William Carey para que possam crescer no conhecimento aí, tá ok? Juntamente com ele teve outra pessoa importante também, a Dona Eran Hudson. Ele é nascido em 1788 em Malden, no estado americano de Massachusetts, e era filho também de um pastor congregacional. Vejamos, amados, que nesse período se fala muito de congregacionais, de batistas e de wesleyanos, né? E aos 16 anos, então, ele entra para a Universidade de Brown, ou também conhecido como Brown University, e formou-se aos 19 anos. Nesse período, Hudson experimentou uma profunda conversão no grupo de jovens que pregava na universidade, e aí ele então foi para a Birmânia como missionário, apoiado pelos congregacionais. Em 1821, a igreja de Hudson contava com 18 batizados apenas. Mais 16 anos depois, ele tinha 1.144 membros, e em 1880, eram 7.000 pessoas, sendo um total de 63 igrejas fundadas por ele, iniciadas por ele. Mas o governo então local suspeitou que ele pudesse ser um espião norte-americano e o prenderam e deixaram ele 21 meses preso. Mas a fé dele não se esmoreceu. Ele ficou sim um pouco depressivo, porém não abandonou a missão. Isso é normal, ficar depressivo. Imagina você passar 21 meses preso injustamente. Mas continuou mesmo da prisão trabalhando em prol do reino de Deus. E após solto, ele continuou o seu trabalho. Ele terminou a Bíblia para o birmanês em 1834 e veio a falecer em 1850. A obra deixada por Adoniran Hudson também é uma obra que não teria como ser contada apenas nesses pequenos parágrafos. Aconselho também que seja estudada esta obra, ok? David Livingstone, ele foi um escocês importante, principalmente por suas mensagens e seu trabalho missionário
na África do Sul. Além de missionário, ele foi bem sucedido, foi um explorador bem sucedido, vamos por assim dizer. Foi ele que descobriu, por exemplo, o deserto de Kalahari e também descobriu o lago de Nagami. Esses feitos dele constam nos livros de história seculares, né? Não como missionário, sim como explorador. Ele também foi um combatente incansável na causa abolicionista e contra o comércio de escravos. Isso lhe causou muitos problemas, muitas perseguições, mas não deixou de ter tempo suficiente para construir uma história missionária abençoada na África do Sul, ok? Outra pessoa que se destaca aí, então, é James Hudson Taylor. Taylor foi um missionário inglês da família metodista que se empenhou em pregar o evangelho na China. Ele fundou em 1865 a missão para o interior da China e por volta do ano de 1890, quase metade dos missionários que foram para a China estavam filiados a essa sociedade criada por ele. Com a ajuda da sua esposa, que era uma estudiosa, uma mulher muito estudiosa, Maria Dyer, ou Maria Deer, como alguns dizem, ela traduziu o Novo Testamento para o dialeto Nigpo, visando atender às necessidades da população local. Ele e a sua esposa, Maria Deer, produziram grandes obras e um grande trabalho evangelístico no interior da China. Quando ele faleceu em 1905, centenas de chineses estavam convertidos graças ao trabalho deste casal de missionários. Mas a obra missionária, irmão, conforme nós vimos aí Maria Deer, não era composto apenas por homens. Há grandes mulheres que fizeram grandes obras que digamos assim, marcaram a história da igreja e principalmente a história missionária. As mulheres organizaram sociedades missionárias. Por exemplo, em 1895, Amy Carmichael, ela foi para a Índia e resgatou meninas da prostituição nos templos pagãos. Ela criou um lar em Donavur, no sul da Índia, para abrigar essas meninas. Só para lembrar os irmãos aqui que na Índia as meninas muitas vezes ter um filho homem era considerado uma bênção, ter uma filha mulher era considerado uma desgraça. Então muitos pais na época e até pouco tempo atrás, não sei dizer para os irmãos se ainda são assim, a Igreja Batista da Lagoinha tem um trabalho lá para resgatar as meninas que são vendidas como objetos de prazer, objetos sexuais. Então muitos pais vendiam as meninas para não ter que pagar dote, vendiam para escravidão. E essas meninas eram escravas sexuais lá naquela região. Amy Carmichael, ela pregou nessa região e construiu uma casa. Ela comprava essas meninas dos templos pagãos e das casas de prostituição e levava para esse abrigo e cuidava dessas meninas lá, tá certo? Para que elas não fossem vítimas de abusos sexuais e de outros abusos intermináveis, né? Outra mulher que se destacou também foi Clara Shine. Ela foi a primeira mulher médica na Índia em 1870, também na Índia. Outra mulher também foi Ida Schuder, que construiu um complexo hospitalar em Vellore, na África. Marie Shellshore, que eu não sei muito bem como pronuncia o nome dela, mas deve ser Shellshore. Trabalhou sozinha na África durante aproximadamente 40 anos. Eu não conheço o trabalho dessa mulher propriamente dito, mas 40 anos é uma história que não se pode ignorar, né? Ela trabalhou com grande sucesso entre grupos tribais. As mulheres, elas representaram uma grande força missionária, tanto no século XIX como no início do século XX. Não se pode negar os trabalhos delas.
nós vamos ver o quanto tem mulheres que produziram grandes obras, como, por exemplo, uma das maiores igrejas evangélicas do mundo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, foi fundada por uma missionária, a missionária Aimee Semple McPherson, né? Trabalhos realizados por mulheres que muitas vezes ficam relegadas a segundo plano nas igrejas, em algumas igrejas, faço aqui a correção, elas são muito notáveis quando lemos os livros de história e vemos quanto essas mulheres são dedicadas na obra de Deus. Oxalá que tenhamos mais mulheres produzindo aí para o Senhor, tendo mais espaço para produzir. Bom, as missões elas tiveram seus resultados, né? E foram vários resultados da obra missionária, não somente na propagação do Evangelho, mas também muitas realizações culturais, conforme nós já falamos, descobertas, mapeamentos. Muitos exploradores são os primeiros a informar o mundo sobre as condições geográficas de alguns países. Quando chegava na Europa, nos Estados Unidos, muitas pessoas não sabiam como que eram as questões geográficas, por exemplo, na Índia, na América do Sul e tal, e os missionários que vinham voltavam falando, ó, em tal lugar tem montanhas, tem rios caudalosos, tem cachoeiras, em tal local tem excesso de terremoto, tem isso. Então, isso contribuiu muito para o conhecimento geográfico, né? A ciência geográfica cresceu muito. Fora outras coisas, conforme nós falamos, descobertas, né, de vales, montanhas, desertos, cachoeiras, assim por diante, tá certo? Muitos nomes de missionários estão no quadro de honra por construírem, por exemplo, escolas, estradas, técnicas de agrícolas, né? Quando, por exemplo, os missionários partiam para a Ásia, chegavam lá, descobriam novas técnicas agrícolas e traziam para a Europa, para os grandes centros. Há também outros que desenvolveram muito o comércio e que fundaram hospitais. E assim, então, as obras missionárias tiveram grandes resultados e deram um papel de destaque para a igreja nesse período aí. Espero que os irmãos tenham compreendido bem a aula de hoje. Desejo que todos tenham sanado as suas dúvidas. Se ainda assim as tiverem, irmãos, por gentileza, mandem mensagem, faça contato, na videochamada podemos esclarecer essas dúvidas. O importante é que possamos conhecer e conhecer bem a história da igreja para que possamos ser enriquecidos e abençoados pelo Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.